Olá, seja bem-vindo a essa aula de escoramento de estruturas de concreto, certo? Nessa aula eu vou falar os principais aspectos para você ter cuidado na execução e nos projetos de estruturas de concreto. Essa aula faz parte do curso Bônus de Dimensionamento de Projetos de Escoramento para Edificações Residenciais e também pode utilizar para comerciais. Os conceitos são os mesmos. Aqui eu vou mostrar fotos de obra, vou falar quais são as principais empresas no ramo de escoramento, certo? Você vai entender como os equipamentos são utilizados na prática, de acordo com o tipo de metodologia construtiva, qual a carga que os principais equipamentos eles suportam, como você posicionar esses equipamentos no canteiro de obra para fazer um bom escoramento, e você vai entender também qual é o passo a passo dos projetos, algumas fórmulas que são utilizadas, mas nessa aula aqui eu não vou desenvolver as fórmulas, não vou calcular. Eu vou lhe mostrar as fórmulas e o passo a passo. Vou mostrar também sobre como é que você faz o escoramento de vigas, qual é o espaçamento correto de acordo com a altura das vigas. Então, diversos aspectos sobre amarração de pé direito duplo, quando você tem pé direito duplo, você escora geralmente com torres, e aí você faz uma amarração nas torres. Por que você faz? Vou mostrar isso aqui também nessa aula de hoje. Tá bom? Eu vou compartilhar um material super interessante. Esse material, ele é um slide riquíssimo de juntando informações, imagens de materiais de grandes empresas que trabalham no ramo. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar também projetos, certo? Vou compartilhar também projetos aqui para você visualizar como é o projeto de escoramento, para que depois você consiga calcular qualquer tipo de projeto de escoramento residencial e também comercial. Tá certo? Então vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Então, essa tela inicial. Nosso curso de dimensionamento de projetos de escoramento para edificações. Aqui tem algumas fotos de obras com a disposição, certo? Com a disposição desses escoramentos. Tá bom? Então, pronto. O que é que tem aí nessa tela para você verificar? Tem torres, certo? Torres metálicas e tem também vigas, certo? O que são essas vigas? Essas vigas, elas fazem um formato aqui, né? Essas vigas fazem um formato de um trilho. Eu tenho duas vigas. Uma viga que se chama a primária e outra viga que se chama a secundária. Ó. Essa viga, ela é a primária. Ela fica exatamente em cima da torre com o suporte. A gente vai ver em outras fotos os equipamentos mais aproximados para você entender. Em cima dessa viga fica aqui, ó, outra viga que nós chamamos de secundária. Esta viga secundária, ela é para quê? Para dar um efeito de trilho, ou seja, ela vai fazer um trilho, certo? Tipo um trilho, onde vai receber as formas, sejam formas metálicas, sejam formas de madeira, tá certo? Os escoramentos, antigamente, eles eram feitos todos de madeira, as próprias escoras de madeira. Mas atualmente nós sabemos que, com as novas tecnologias, é inviável fazer madeira, tem a questão do meio ambiente também. Então é melhor, as escoras metálicas duram mais, você consegue reutilizar, dar manutenção, a carga que ela suporta é maior. Então hoje praticamente é tudo metálico. Raramente você vai pegar obras de madeira, apesar de você com certeza já ter visto. Então aqui é um escoramento de vigas com pé direito duplo. Por quê? Porque quando o pé direito é simples, você consegue fazer simplesmente com escoras embaixo da viga posicionadas. Depois nós vamos ver como é que funciona a questão dos espaçamentos. Mas, quando você tem escoras com pé direito alto, necessita dessas torres, porque as escoras, quando você tem escoras não, quando você tem vigas com pé direito alto, necessita dessas torres, por quê? Porque as escoras não alcançam, certo? As escoras, elas variam em média de altura 3 metros até 4,5 metros. Nós vamos ver também sobre escoras. Tá bom? Então, fotos de algumas obras aí, para você ver como funciona. Quando você tem torres nessa altura, necessita fazer amarrações aqui entre as torres, com colunas de amarração, que são tubos. São tubos
né? São tubos não, uma parede fina, não é uma parede tão grossa, que servem simplesmente para amarrar essas torres e elas não virem a tombar, certo? Principalmente devido à espessura, à largura e à base da torre. Então, quando você monta o escoramento, certo? Você monta aqui, ó, o trilho de escoramento com os perfis secundários e os perfis primários. Depois que você faz isso, você coloca a forma de madeira ou até metálica em cima desse escoramento. Então, essa forma, ela vai ficar aqui, a forma, no formato da viga. Você tem uma forma de madeira, no formato da viga. Dentro da forma vai ter aqui a armadura, como você está vendo aqui, né? A armadura longitudinal e os estribos. Esse escoramento, ele serve justamente para apoiar essa forma, tá bom? Mais para frente nós vamos ver que existe um espaçamento ideal entre esses perfis secundários aqui que estão em contato direto com a forma. Se eu deixar um espaçamento, por exemplo, de 1 metro, pode vir a complicar o meu escoramento. Por quê? Porque o fundo de madeira aqui, ó, esse fundo de madeira, ele pode não suportar um vão de 1 metro, um vão livre de 1 metro, entendeu? Então, vamos entender sobre esses aspectos, tá certo? Aqui você vê um pé direito duplo, uma viga concretada em uma altura, certo? De pé direito duplo, também escorada com torres metálicas. Torres metálicas. Será que você sabe quanto suporta uma torre metálica dessa de carga? Será que você suporta? Eu vou deixar você pensar um pouco quanto suporta e depois a gente vai conversando sobre, tá bom? Aqui nós temos as principais empresas do Brasil no ramo de escoramento. São elas a SH, a Mills, a Doca, a Peri, a Ró, Pachal, a Orgel, certo? A Impacto, a Oeste Formas. Por exemplo, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, no Ceará, as mais atuantes são a SH, a Orgel também está bem atuante no Ceará, certo? A Mills, ela foi, durante muitos anos, uma das maiores do Brasil, juntamente com a SH, né? Então, aí são as principais empresas. A Peri, ela é conhecida como a maior empresa de escoramento do mundo, mas no Brasil, para você ter ideia, ela foi conhecida por muito tempo como, de todas as filiais da Peri no Brasil, era a que tinha menor performance. Ela não é tão conhecida. Os equipamentos dela são com uma qualidade extrema, altíssima, mas consequentemente também os custos dela são caros, né, em relação às outras do mercado. Enfim, aí são as principais empresas. Você vai ver outras empresas também, dependendo de cada região, e tem aquelas empresas que são só metalúrgicas, que alugam só escoras, e às vezes você não sabe nem a capacidade de carga da escora. É normal. Então, o mercado é dominado por poucas empresas. Poucos locais você vai ter conhecimento sobre escoramento, porque essas empresas dominam, né? Não é igual a construtora, que você tem várias construtoras na cidade, tem várias construtoras no estado, no país. Você tem poucas empresas no país. E você conta nos dedos de uma mão, às vezes, na cidade, as empresas trabalham nessa área. Tá certo? Dentro de uma empresa dessa, funcionam 3 setores principais: a logística, o comercial e a engenharia, certo? O comercial, ele atua na captação de clientes, de construtoras de obras para locar os seus equipamentos, certo? Então, como é que funciona? Vamos supor, uma dessas empresas aí, ela tem uma equipe comercial e a maioria das vezes essa equipe comercial é formada por engenheiros e esses engenheiros vão vender soluções de engenharia. Inclusive, essas soluções elas podem ser propostas antes mesmo do projeto executivo da obra. Para quê? Para já propor soluções para execução das estruturas da obra. Porque o escoramento é uma fase muito importante dentro da estrutura. Tá bom? Então, o que é que acontece? Existe o setor comercial, ele vai captar clientes, construtoras e obras e apresentar propostas de soluções de engenharia, no sentido de escoramento, para suas obras. Lógico, e vão locar os seus equipamentos com o valor estabelecido na proposta. Existe o setor de engenharia. O que é que o setor de engenharia faz? O setor de engenharia é o setor que vai elaborar os projetos para cada tipo de obra. A maioria dessas empresas, ela dá o projeto, certo? De graça,
Ou seja, o projeto ele vai embutido junto com a locação do material. Então, às vezes, até o próprio anteprojeto, eles fazem um anteprojeto gratuitamente para fazer a proposta de serviço, até ter uma noção de quantidade de materiais que vai ser destinado a essa obra. E aí, depois que você fecha o comercial, depois que você finaliza os projetos executivos de escoramento, os projetos de engenharia, você manda a lista de material para o setor de logística, onde tem um galpão com todos os equipamentos. O setor de logística vai separar os materiais que vão ser enviados para a obra. Muitas das vezes você faz um projeto e os materiais, eles não contêm no pátio da empresa. Como assim, ainda não contém? É muito rotativo. Por exemplo, eu posso fazer um projeto hoje e ele demorar para fechar um mês, e daqui a um mês, quando for enviar o material, às vezes você demora mais 15 dias, e quando for pegar o material na logística, está faltando alguns equipamentos que você preveu no projeto de 45 dias atrás. Então, o que acontece? Você tem que fazer uma revisão no projeto, adequando o seu projeto executivo ao material que está no pátio. Isso é muito comum, porque é muito rotativo, certo? E quando as obras estão assim, fervendo, quando o mercado está muito bom, às vezes falta muito material dentro dos depósitos, tá bom? Porque são muitas obras. Então, essas estruturas, as estruturas dentro das edificações, elas representam aproximadamente 20% do custo das obras, certo? Isso é uma conta macro, digamos assim, não é 100%, não é toda obra que é 20% a estrutura. Aí é uma informação que a gente tirou, inclusive, de uma literatura bem conhecida, para lhe mostrar que as estruturas representam aproximadamente 20% dos custos de edificações, né? Estruturas de concreto armado. O escoramento, ele também é uma estrutura, porém, ele tem uma natureza provisória, utilizada para aumentar a velocidade executiva, atender às exigências de segurança do trabalho e normas estruturais. Principalmente em pequenas obras, você vai encontrar esse tipo de projeto de escoramento executado de forma amadora, certo? Sem qualquer dimensionamento, utilizando de equipamentos locados com valores bem abaixo do mercado, fazendo adaptações na execução pela mão de obra direta, mão de obra do canteiro, e tornando o projeto de escoramento, isso faz com que esse projeto de escoramento seja essencial para o engenheiro que deseja economia, segurança e maior qualidade na sua obra. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso, pessoal, porque é o seguinte: quando você ia fazer uma obra, né? Vamos supor que você vai fazer uma obra aqui sem escoramento. Você tem aqui, né? Vamos supor, você tem aqui, ó, laje do térreo, outra laje, tem aqui a coberta e tem aqui uma caixa d'água, certo? Vários níveis de uma obra. Se você for fazer uma obra dessa, né? Se você fosse fazer uma obra dessa, você tem que ter o escoramento. Por quê? Porque quando você vai concretar as estruturas de concreto aqui, ó, vigas, lajes, o que acontece? Essa estrutura ela só vai suportar a carga para a qual ela foi dimensionada com aproximadamente 28 dias, ou seja, o concreto só vai atingir a carga, a capacidade de projeto, né, a compressão, né, o FCK, vamos supor, o FCK aqui é 30 megapascal, certo? É a resistência do concreto à compressão. Então, ele só vai atingir isso aqui praticamente ali aproximadamente há 28 dias. 28 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nos primeiros dias de concretagem, o concreto é um elemento pastoso. É quase um líquido. Ele não é um líquido porque tem a questão você tem os agregados graúdos, miúdos, né? Tem cimento, tem brita, tem areia, e tem a mistura e ele vira um negócio pastoso. Se você não tiver forma de concreto, você vai fazer uma viga. Se você não tem aqui uma forma, você não tem uma forma de madeira que vai apoiar a sua viga de concreto, simplesmente esse concreto ele iria cair, ele iria derramar. Então, como é que essa estrutura iria se suportar? Você precisa da forma para que este concreto atinja sua resistência a 28 dias. Quem segura essas formas? Quem segura essas formas são justamente os escoramentos, que são essas estruturas provisórias, certo? O escoramento, ele vai segurar essas formas.
E esse escoramento, ele é executado muitas das vezes, de forma amadora. Se você fizer um escoramento aqui, ó, em uma obra residencial dessa, o que acontece? Você só pode concretar a laje do outro pavimento depois de quando? Teoricamente, você poderia depois de 28 dias, quando isso aqui tivesse curado. Mas existe uma coisa também que se chama-se reescoramento, que é o reescoramento. Você pega, né? Você pega aqui, ó, o reescoramento depois de concretar. Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Vou deixar aqui. Você pega, depois de concretar, você joga esse escoramento principal para o pavimento superior. E aqui embaixo, ó, vai ficar só escoras pontuais. Nós chamamos isso de reescoramento. Ele permite o quê? Ele permite que você consiga concretar 4 lajes por mês. Ou seja, você estaria com escoramento aqui de 100%, aqui, por exemplo, 75%, aqui 50%, e aqui 25%, um exemplo. Você consegue fazer até 4 lajes por mês com o escoramento. Então, o escoramento é muito importante para dar velocidade na obra e para garantir que sua estrutura de concreto vai ser bem executada e que suporte todas as cargas a qual ela foi projetada, certo? Então, qual é o objetivo aqui? Diferenciar os diversos sistemas de escoramento e forma, bem como equipamentos e materiais utilizados, dimensionar, né, o escoramento de lajes e vigas, entender como dimensionar escoramento de lajes e vigas e elaborar um projeto definindo clara e exatamente a posição dos elementos utilizados e apresentar também uma lista de material necessário. Então, continuando, aqui tem um conteúdo programático, a gente vai desenvolver isso ao longo dos conteúdos aqui do módulo. Nós vamos falar sobre os sistemas de forma e escoramento, os equipamentos, pontos relevantes da norma 15696, que é forma e escoramento para a estrutura de concreto. Vamos falar sobre a segurança dos projetos de escoramento, isso é muito bom para quem executa a obra, para quem é construtor. Como fazer a leitura de projeto de forma, como fazer escoramento de lajes e vigas, a amarração, principalmente para pé direitos duplos, a base do escoramento. Você não pode fazer escoramento com a base diretamente no piso, certo? Você tem que ter um apoio. Por quê? Vou explicar. A representação dos projetos de escoramento. Como é que você representa? Como é a legenda? Como são os elementos? Como é que representa os equipamentos? Como é que elabora o projeto? Lista de material e detalhes de execução na obra. Essa daqui é uma das obras que eu participei como projetista do escoramento da obra. É o Norte Shopping Jockey Fortaleza, uma obra que foi feita em meados de 2012. É um shopping, né? É o segundo shopping da linha do Norte Shopping. Tinha o Norte Shopping já em Fortaleza, ficou o Norte Shopping Jockey. Ele foi feito, essa obra, ela teve um detalhe, digamos, peculiar. Por quê? Porque como ela era pré-moldada, o que eles fizeram? Para agilizar a obra, eles fizeram vários pavimentos ao mesmo tempo. Então, como é que você faz o escoramento quando você tem vários pavimentos executados ao mesmo tempo? Como é que fazia? Era assim, ó. Imagine que aqui é a laje, ó. Imagine que aqui é a laje de um dos pavimentos. Em alguns trechos, tinha aqui, ó, lajes triangular, principalmente em alguns trechos, que eram executadas de concreto armado. Então, toda essa laje, imagina que ela é de concreto pré-moldado, certo? E aqui de concreto armado. Então, quando você tem diversos pavimentos aqui, ó, todos sendo executados ao mesmo tempo, em alguns trechos como esses, eu necessitava do escoramento. Então, eu tinha aqui o escoramento, ó, em um trecho simultâneo em diversos pavimentos. Então, participei do projeto de escoramento dessa obra. Ela terminou muito rápido, né? Foi o tempo do boom da construção civil. Obra muito bacana. Outra obra aqui que eu participei também dos projetos, a obra do Iguatemi, e aqui teve um caso interessante, que teve uma ampliação dessa obra, e teve um momento que, o que acontece? Tinha as vigas faixas. O que é viga faixa? Você tem uma laje aqui, né? E tem aquelas vigas com uma largura muito alta e também uma espessura aqui também, uma altura generosa, mas a largura bem maior, né? Chamamos de viga faixa, algumas podem até ser protendidas. Essas vigas, elas... Desculpa. Essas vigas, elas tinham aqui, pessoal, mais de 1 metro.
Mais de 1 metro. Certo? Então, o que é que acontece? Certo dia nós chegamos em uma obra do tipo, né, parecida aí com essa estrutura, e acontece que foram misturados os equipamentos de várias empresas. Quando você tem obras desse tamanho, ele não loca os equipamentos somente de uma empresa. Por quê? Porque se ele locar só de uma empresa, pode faltar equipamentos e a obra ficar na mão. Então, ela divide por setores e cada setor ela loca de uma empresa diferente, certo? É mais segurança para essas construtoras fazerem dessa forma. Então, o que é que pegaram? Pegaram os equipamentos lá na obra e pegaram aqui, por exemplo, a torre de uma empresa, né, a escora de outra empresa, a viga que fica em cima aqui das torres da escora de outra empresa e misturaram os equipamentos. O que é que aconteceu? No momento da execução, a viga aqui, ó, ela começou a ceder o concreto, a forma começou a abrir, né? Ah, causou acidente? Não, simplesmente no momento da concretagem já abriu um pouco a forma e ali teve que tomar uma ação em cima desse escoramento para reverter e não acontecer nada mais grave. Mas nós fomos chamados para verificar qual motivo fez com que essa forma abrisse. Então, o que é que a gente viu? Primeiro que os equipamentos eram de empresas diferentes, então você não garantia a capacidade de carga do projeto, porque o projeto, ele pega, por exemplo, essa escora suporta 1,5 toneladas. Beleza. Mas será que a escora da outra empresa suporta 1,5 toneladas ou suporta 1,3? Certo? Outra coisa, as torres, elas estavam assim, ó. A torre tinha a escora, tinha a torre. Aqui é a escora, certo? O desenho é feio assim mesmo, pessoal, mas o que importa é você entender. Você tem um espaçamento aqui no projeto, tá vendo? Esse espaçamento ele tem que ser respeitado. O que acontece? Na obra, vamos supor que era para estar 1,80 m, estava 2,20 m. Então, consequentemente, pega uma carga maior aqui de laje em cima dos equipamentos, de laje ou de viga, do que eles estavam calculados, projetados para receber. Então, isso faz com que aconteça esses pequenos incidentes. Agora, pense em obras duplex, em obras residenciais. Isso aqui acontece direto. O pessoal pega escora, coloca a cada 1 metro, coloca a cada 60, de todo jeito, e não se preocupa com a capacidade de carga dos equipamentos, e não se preocupa com como será a execução. Isso também é muito ruim para a execução da obra. Aí nós temos outro Shopping Rio Poti, lá no Piauí, fiz os projetos dele, essa é a foto no tempo, antes da execução dos projetos, certo? Ele foi feito por um sistema de formas aqui, formas apoiadas em escoras de 6 metros, escoras de alumínio, obra de 18 mil metros quadrados, certo? Essa obra aqui foram muitos projetos, vários setores. A gente passava até de noite fazendo projeto para essa obra. Porque obra de shopping, você sabe como é, né? Correria. Tá bom? Então, são algumas obras aí. Tem outras fotos para você enxergar mais de perto. A questão que eu falei do perfil secundário, o perfil primário, apoiado aqui um suporte, e esse suporte é apoiado aqui na torre. Tá certo? Nossa função aqui é você entender como é que funciona o escoramento e a montagem. Tá bom? Então, aí, ó, outras fotos. Aqui, pé direito mais alto, você faz com torre, como já falei. Aqui é outro sistema, que você tem formas. As formas, elas variam. Elas podem ser formas metálicas, essas formas aqui, certo? Formas de madeira, que são as mais usadas. E hoje tem até formas de plástico, né? Até forma de plástico, utilizada aqui para apoiar em cima do escoramento. Tá bom? Então, outras fotos aí, certo? Existem para o escoramento, para você definir escoramento, você depende também de saber qual tipo de sistema construtivo que vai ser executado. Uma coisa é se você tiver lajes treliçadas, aí o escoramento vai ser de uma forma. Outra coisa é se você tiver lajes maciças, lajes pré-moldadas, o escoramento vai ser de forma diferente, tá certo? Então, por exemplo, aqui tem uma foto que eu peguei. Essa foto não é minha, não. É uma foto que eu peguei da internet para vocês entenderem. Quando você tem um sistema de lajes treliçadas, eu não preciso de perfis primários e secundários para fazer trilho. Por quê? Porque, ó, essa treliça, ela tem um apoio e aqui ela tem outro. Ela é apoiada em 2 pontos. Então, ela é aquela famosa, né, viga biapoiada, né?
certo? Apoiada em 2 pontos. Beleza. Como ela já está apoiada em 2 pontos, o que, é que a gente faz? E ela é uma viga pré-moldada, ela já tem uma certa resistência, você só precisa aqui, ó, quebrar o vão, ó. Você pega uma viga aqui, ó, e a escora embaixo da viga. Essa viga tá bem feia, né? Mas imagina que isso aqui é um quadrado. E quebrar o vão, certo? Então, aqui é uma medida bem utilizada no mercado, que é o quê? Ele pega a viga, ó, quebra o vão, essa vigazinha tá de madeira, né? Eu prefiro metálica, mas ela quebra o vão das vigotas e você espaça a cada 1,30 m. A cada 1,30 m, certo? Ah, ele serrega, tem gente que espaça a cada 1,50 m, certo? Isso depende. A escora, né, lá na frente eu vou mostrar como é que você calcula essa carga aqui de laje que está apoiada nessa escora. Para saber o que? Se essa escora ela vai suportar essa força, ó, que está apoiada aqui em cima dela. Certo? Eu vou mostrar como é que calcula isso aqui. É uma forma simples. Mas o que você tem que ver também é que você não pode deixar muito afastado, né, para não comprometer a execução. E aí tem alguns elementos que são mostrados, né? Que, por exemplo, a tábua nessa borda tem esses pontaletes, que são as próprias escoras. Tem um contraventamento entre escoras. Aqui é a base das escoras de madeira, certo? Eu vou mostrar as de metálica, mas aqui são madeiras. E aí a gente vai avançando, tá bom? Você tem lajes nevuradas, ela tem uma diferença porque você tem as formas plásticas, e essas formas plásticas, olha como era antigamente. Antigamente, em 2011, 2010, não existiam sistemas específicos para escoramento de formas nevuradas. Aí como é que fazia? Você tinha aqui, ó, a forma nevurada, aí tinha aqui a outra cubeta, né? Olha as cubetas. Tem várias cubetas. Aí embaixo das cubetas ainda era colocado um compensado de madeira. Aquele mesmo compensado utilizado para lajes maciças, né? Que é aquela folha de 1,20 por 2,40. Então tá aqui. Aí você teria um perfil secundário, apoiado diretamente no fundo do compensado, e teria um perfil aqui primário, que receberia esse perfil secundário, que é o secundário, aqui é o primário, e esse primário ele estaria apoiado em um suportezinho metálico, que ele apoiava em cima da escora, né? Ou da torre metálica, tá certo? Era mais ou menos assim que era executado. Depois de um tempo, né, eles começaram a ver que estava duplicando, você não tinha, pensa comigo, se você vai fazer uma forma para uma laje maciça, você tem o compensado. Beleza. Aí se você vai fazer para nevurada, tem as cubetas para nevurada, né? Tem as cubetas. Só que além das cubetas, você tem outra forma, era duplicado o custo. Apesar que aqui você não ia comprometer muito o compensado, né? Dava para usar muitas mais vezes. Mas mesmo assim, é um custo duplo. Então, o que é que começaram a fazer? Começaram a excluir, ó. Eles retiravam aqui esse compensado e apoiava essa viga exatamente embaixo aqui da cubeta, aqui nessa emenda, ó, aqui, ó. Então, a cada 60 tinha um, ou então a cada 80 tinha um. Só que começou a ficar perigoso isso, né? Porque era, digamos, uma gambiarra. Depois foi criado esse sistema aqui, que são essas guias, ó. Essas guias, o que é que elas fazem? São guias que ficam exatamente embaixo do encontro das cubetas, certo? Então, as cubetas agora, em vez de ser apoiada aqui, a cubeta agora fica assim, ó. Tem a cubeta. Ela fica um pouco espaçada. E aqui, ó, tem a guia, ó. Aqui fica a guia, ó. Fica uma guiazinha bem fininha, ó. E a guia faz isso. Ou seja, a cubeta deixou de ser apoiada nessa viga, que era perigoso, para apoiar na guia. Aí sim eu consigo colocar um perfil aqui embaixo da guia. E espaçar. Outra coisa que você pode fazer com a guia agora que facilita, imagina como era o reescoramento com o sistema aqui de compensado. Era ruim, você fazia gambiarras. Mas como é que você faz agora? Como você tem essas guias, você tem guias normais e guias de reescoramento.
Essas guias aqui, ó, são guias de reescoramento. Então, após concretar, você tira todas as cubetas, folga, né? Tira as cubetas, e aí fica só essas escoras pontuais na laje nervurada para servir de reescoramento, e todo escoramento você joga para o pavimento de cima. Então, isso foi evoluindo com o tempo, tá certo? Então, aqui, equipamentos. Eu fiz uma pergunta lá atrás sobre a carga máxima nesses postes. Lógico que isso varia de empresa para empresa. Eu estou falando da torre metálica utilizada para fazer escoramento. Mas cada poste desse, ó, aqui é uma das empresas bem conhecidas no mercado, ele suporta 2 toneladas, ou 2.000 kgf, cada poste. Então, quer dizer que quando eu tenho aqui, ó, uma torre, ele vai suportar 8.000 quilos. Então, aqui eu tenho 2, 2, 2, 2. Então, uma carga muito boa, certo? Uma escora, quanto é que uma escora ela vai suportar? Mas na frente eu vou mostrar como é a escora. A escora vai variar, certo? De acordo com a altura. E esses quadros também, pessoal, ele vai variar. Por exemplo, eu tenho um quadro aqui, ó. Uma coisa é um quadro de uma só altura. Outra coisa é eu ter vários quadros para alcançar um pé direito mais alto, certo? Então, quanto mais eu vou colocando, lógico que isso aqui vai dar uma esbeltez nessa estrutura. Então, consequentemente, cada poste aqui não vai ser mais 2 toneladas. Vamos supor, ele pode ser aqui 1,6 toneladas. Isso vai variar. Tem uma tabelazinha de cada empresa que aluga os equipamentos que ele vai dizer. Ó, por exemplo, quando eu tenho módulos de 5 de altura, aí ele já sai de 2 toneladas para 1,6. Eu não decoro de cabeça, mas, né, em função do número de módulos, deverá ser levado em consideração a resistência admissível dos postes, conforme está informando, tá certo? Esses quadros, eles têm de diversos espaçamentos, eles são modulares. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, de 1 metro, largura 1 metro, só que eu tenho as alturas de 1,5, eu tenho a altura de 1,25 e eu tenho a altura de 1 metro. Então, isso vai permitir você ter várias modulações para alcançar pés direitos diferentes. Porque, às vezes, você tem um pé direito, mas não quer dizer que se você jogar 3 quadros de 1 metro, você vai acertar um pé direito. Porque, por exemplo, vamos supor que o pé direito é 3,5 metros. Se eu jogar 3 quadros de 1 metro, não dá. Mas se eu jogar 2 quadros de 1 metro e um de 1,5 metro, dá. Ou se eu jogar um quadro de 1 metro, 2 de 1,25, dá. Vai depender também do que tem no estoque. E esses outros quadros, eles mudam na largura, que é 1,5, 1,55 na realidade, certo? E são variações. Aí vem a pergunta mágica. Eu faço escoramento das lajes com escoras ou com torres? Certo? Essa é a pergunta mágica. Todo mundo quer fazer com escora. Por que todo mundo quer fazer com escora? Porque escora é mais barato. Escora é mais leve de montar, tá bom? Mas existe uma questão. Quando você tem uma laje, principalmente lajes, tem aquelas lajes maciças, um pano grande de laje, sem vigas, ali vai acontecer o quê? Cargas horizontais, certo? Cargas horizontais. Então, nesse tipo de estrutura, principalmente, o ideal, a solução ideal para qualquer escoramento é você ter torres e escoras nesse seguinte formato. Ó. Torre sim, escora não. Torre sim, escora sim. Torre sim, escora sim. Alguma coisa desse tipo, né? Você entendeu? Ou seja, uma linha de escora, uma linha de torres. Aí isso vai depender do vão, né? Se eu tenho um vão aqui que me permite fazer essa configuração que eu coloquei, eu posso colocar. Mas existem vãos que você pode fazer assim, ó. Coloca a torre na ponta, coloca 2 escoras aqui e faz isso. Entendeu? E aí você passa em cima os perfis primários e secundários. Se tiver escora na ponta, tem que colocar um tripé para estabilizar a montagem. Tá certo? Então sempre é interessante começar com torre. Por que só a escora é ruim? Porque a escora ela é vertical. Ela não tem nenhum contraventamento. Já a torre tem, né? Os contraventamentos. E aí ela ajuda a dar essa estabilidade lateral. Certo? Então tá aí quadros tubulares. Tem a carga dos quadros aí. E tem aí a altura e largura. E o peso de cada tipo de equipamento desse. Tá bom? Esses quadros, para montar os quadros, nós necessitamos do fueiro. O que é fueiro? Fueiro é esse equipamentozinho aqui, ó.
É muito utilizado em andaimes. Esse quadro não é quadro de andaime, ele é um quadro de escoramento. O quadro de andaime é aqueles quadros de andaime fachadeiro. Eles não são feitos para usar em escoramento, apesar de muitas pessoas utilizarem. Então, vamos lá. Como é que você faz? Você pega um quadro desse e aqui você coloca um fueiro. Ó. Coloca um fueiro desse e coloca um parafuso aqui. Ó. Coloca um parafuso. E aí, com o parafuso, o fueiro encaixa e não sai mais. Aí, ele fica a ponta do fueiro passando para você encaixar o quadro de cima. E aí, você passa o parafuso, ó, no de cima, e aí ele está preso, certo? Você tem essas diagonais ela vai fechar aqui, ó, e as diagonais elas vão variar para dar a largura de 1,5, 1,25, 2 metros entre os quadros. Então, a diagonal é o que vai definir essa largura aqui do quadro, certo? Então, isso é muito bom. Aqui eu tenho a sapata, ela encaixa aqui dentro, ó, e faz isso aqui, ó. Essa sapata, para que essa sapata? É justamente para distribuir um pouco dessa carga pontual e conseguir apoiar no piso, certo? Ele vai espraiar aqui. Embaixo dessa sapata ainda é melhor que eu tenha um elementozinho de madeira. Beleza? É melhor que eu tenha um elementozinho de madeira para quê? Para ajudar a distribuir mais ainda. Nós vamos ver mais na frente isso aí. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, aqui uma imagem próxima dos fueiros, ó, como é que ele funciona. Ele tem um esbarro aqui, ó, justamente para não entrar direto no quadro de baixo. E aí você tem aqui o parafuso, certo? Então, prosseguindo. Fueiros, ó, montagem do fueiro. Aqui é as pernas, isso aqui são as travessas. Esse aqui embaixo é vertical e aqui é um degrauzinho que é para você se vir como se fosse uma escada, né? Você subir nos quadros. E aqui são as travas das diagonais. E aí você tem as diversas modulações que pode utilizar no projeto de escoramento. Essas modulações, elas são muito importantes para você fazer o projeto de escoramento, certo? Por quê? Porque o projeto, depois que você calcula o espaçamento que você necessita das torres, aí vai depender da laje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, real. Se eu tenho uma laje, aqui eu tenho uma torre, ó. Essa torre tem 1 metro aqui, nesse lado, 1 metro. E aqui eu tenho outra torre, que tem 1,5 metro. Qual o espaçamento ideal para lançar aqui o escoramento? O ideal, pessoal, que isso aqui, vamos supor, isso varia entre 60 e 80 centímetros. Se passar desse espaçamento, né, e aqui eu estou falando da borda da viga até a torre. Porque a gente vai ver que os perfis ficam em balanço, certo? Então, cuidado. O ideal é isso aqui. Então, aqui eu preciso de um quadro de 1 metro. Aí vamos supor que entre os dois quadros eu tenho aqui a distância de 1,5 metro. Beleza, sobrou mais 60. Então, aí, inicialmente, trocando uma ideia inicial, é para mostrar que aqui eu posso usar um quadro de 1,5. Por quê? Porque o projeto ia me permitir. Se eu colocasse um quadro de 1, essa distância já ia ficar 2 metros. Será que o projeto está calculado para isso? Tá certo? Então, assim, para você entender, a torre, qual é a principal diferença? A torre é o quê? Que a torre, ela dá, né, uma estabilidade. Primeiro que essa torre, cada perna dessa suporta 2 toneladas, certo? Cada perna suporta 2 toneladas. Eu vou mostrar aqui as escoras, mas a escora, ela vai suportar 1,5 tonelada aproximadamente. Ou seja, a carga da torre é maior. Segundo, certo? Segundo, quando eu tenho aqui uma laje, e eu faço toda de escora, consequentemente vai pegar mais escoras. Por quê? Porque a carga que a escora suporta é menor. E como é só escora, eu ainda tenho que colocar o tripé aqui para estabilizar na montagem. A gente vai ver o equipamento tripé. Certo? E aí, ó, o tripé, eu vou colocar um perfil primário e depois outro perfil primário. Se tiver transpasse de perfis, eu tenho que colocar tripé também. Então,
os materiais, não é essa diferença toda de peso. Lógico que a torre, ela é mais pesada, consequentemente, ela é mais cara. Ela é mais cara para o construtor. Só que ela suporta carga maior, eu consigo distribuir mais. O sistema ideal é mesclar torres com escoras. É o sistema ideal, certo? Torres com escoras. Então, aqui tem a torre, ó, a diagonal montada, certo? Aqui, já uma torre montada. E essa diagonal é o que dá uma instabilidade lateral para a torre. Porque a torre, ela está montada, ó. Então, essa estabilidade lateral dela na concretagem é muito melhor do que a viga. Por quê? Porque a viga não, a escora, ela é aqui, ó, vertical. E ela não está ligada a outra escora. Então, qualquer forçazinha aqui, ó, qualquer força, de modo que essa escora esteja um pouco assim deslocada, vai dar momento em cima da escora, né? Vai tender a girar. Entendeu? Então, por isso que é melhor você mesclar. Certo? Então, aí nós temos mais diagonais. Essas diagonais, elas vão variar bastante para dar o tamanho da torre que eu quero. Eu tenho os tipos de sapata alongado. E, pessoal, esses equipamentos, eles são de uma empresa, uma das mais conhecidas do Brasil e um dos equipamentos mais utilizados. Certo? Ah, Eder, tem equipamento de outra empresa? Tem. Você que está matriculado nesse treinamento, aqui abaixo tem vários materiais e manuais de outras empresas para você conhecer diversos tipos, inclusive materiais que ensinam montagem, projeto e etc. Tá bom? Vou deixar disponíveis, são materiais de empresas que elas disponibilizam ou dão em congresso, enfim. São materiais que vocês podem utilizar e entender. Quando você entende o conceito que eu estou explicando, ele vai servir para qualquer obra e para qualquer outra empresa, porque vai mudar pouca coisa nos materiais. Um design, uma carga que ele suporta, mas a ideia do escoramento é a mesma. Eu tenho aqui, por exemplo, essa sapata alongada. Qual é a diferença da sapata alongada? Eu tenho uma sapata fixa, que é essa, que eu coloco embaixo do quadro. Eu não consigo ter regulagem de altura, certo? Não tem regulagem de altura, não tem. Ela é fixa, e aí é ruim, porque se você não tiver um ambiente, né, todo nivelado, fica ruim montar o quadro. Tem aqui a sapata normal, ela só alcança 30 centímetros, e essa alongada, ela já alcança aí, se não me engano, 70 centímetros. E aí ele dá uma melhora na questão do pé direito, certo? Agora, esse tipo de sapato alongado não é bom usar com muitos quadros em cima, devido à estabilidade. Tá bom? Então tá aqui, ó, os tipos de sapato. Aqui é a placa base, é mais ou menos essa dimensão aí, 10 centímetros por 13, né? Que é a padrão. Ele encaixa aqui, parecido com o fueiro, certo? Então tá aqui, ó, máximo de 70 na sapata alongada, mínimo de 40, certo? E aqui a sapata normal, máximo de 30, tem o mínimo aqui. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele rosca, né? Tem a rosca, certo? E aí você pode pensar, Éder, pode travar lateralmente as escoras? Pode travar lateralmente as escoras, certo? Principalmente nessa ocasião, quando você tem escoras aqui de periferia. Essas escoras de periferia aqui, ó, você pode passar um tubo aqui, né, nesse sentido longitudinal. Ou seja, eu vou fazer a outra vista. Vamos supor que eu tenho várias escoras aqui, ó, e a viga de periferia apoiada na escora. Aí você pode passar um tubo assim, para travar. Isso é comum? Não é comum, não é toda obra que o pessoal faz isso. Pode fazer? Pode. É ideal que faça? É melhor que faça. Mas não quer dizer que toda obra vai ser feita. A maioria das obras que são feitas, a escora, o pessoal faz escora isolada. Pode olhar qualquer obra de escoramento que você vai ver. Olhe essa questão, que eu lhe garanto que a maioria das obras o pessoal não faz travamento. Mas pode fazer? Pode. É bom? É bom. Ajuda. Tá bom? Beleza. Você pode fazer uma cunhazinha dessa daqui, ó, para áreas acidentadas assim, ó, em diagonal, para rampas, para que o escoramento fique reto. É importante que o escoramento fique no nível, certo? Por quê? Porque a carga que vai incidir em cima dele aqui, ó, é interessante que tanto as torres quanto as escoras estejam alinhadas aqui na vertical, para não ter momento, certo? Nós temos esse suporte, esse é um suporte simples, e esse suporte ele encaixa aqui, vamos chamar na cabeça da torre, ou seja,
na torre aqui, ó, eu tenho, em vez do fueiro, na última eu encaixo esse suporte. Esse suporte. Eu tenho o fixo, que ele não tem regulagem, e eu tenho um que tem regulagem, certo? Que tem rosca, a gente vai ver. Esse suporte, para que ele? É para ele receber essa viga primária. E em cima da viga primária, ele faz as vigas secundárias para fazer um trilho, onde vai estar apoiado aqui o compensado. Em cima do compensado, você vai fazer a laje. Você pode fazer esse travamento de madeira aqui, ó. Travamento de madeira. Pode fazer entre o perfil, por quê? Porque quando você coloca o perfil, ele pode ficar, né, querer fazer assim, ó, uma movimentação, certo? Não é comum, por quê? Porque aqui você vai ter uma laje e vai ter o peso. E esse peso, como ele é vertical, ele vai tender a fazer com que esse perfil ele não se movimente. Porém, sabemos que devido à concretagem, devido a pessoas trabalhando em cima da laje, pode vir a se movimentar assim, ó, nessa área folgada. Então, o que o pessoal faz? Coloca madeiras para fazer o encunhamento. Então, vamos lá. Suporte ajustável é esse. O suporte ajustável, qual é a diferença dele? Ele tem a rosca aqui, ele tem aqui, né, a mínimo de 8 centímetros e máximo de 35. Ele dá ali uma diferença no pé direito, podendo fazer os ajustes. Ele é melhor. Ele é duplo também. A vantagem dele ser duplo, você pode passar 2 perfis nele, certo? Não que você vai passar 2 perfis ao longo dele todo, mas você tem o que nós chamamos de transpasse, né? Você tem uma laje aqui. Essa laje tem 6 metros, você não vai... Vamos supor que seu perfil tenha 4 metros. E aí você faz um transpasse aqui, ó. Onde o outro perfil, ele tem 2 metros. Então, vamos supor, aqui eu tenho um perfil de 4,5 e esse de 2. Aí eu faço um transpasse e aqui é onde vai ficar o meu suporte, ó. Que é justamente essa situação. Tá certo? Então, vamos lá. Quando você passa o duplo, você pode colocar o encunhamento também. O elemento ele comporta 2 vigas por vez. E o encunhamento ele é sempre por conta do cliente, não é a empresa que vai fornecer esse encunhamento. E aqui tem os elementos do suporte, tá bom? O suporte ele também pode ser utilizado no que nós chamamos aqui de mão francesa. Essa mão francesa, veja que ela está do lado de fora da viga, é para dar uma área de trabalho aqui, ó. O pessoal ter acesso a fazer a forma aqui dessa viga invertida, lançar o concreto, certo? Lançar o concreto e trabalhar aqui, entendeu? Lógico que aqui não está mostrando, mas aqui tem um guarda-corpo. Então, esse suporte ele serve aqui também para fazer o apoio dos perfis primários. Sempre lembrando, os perfis primários eles ficam apoiados no suporte. O perfil primário fica no suporte. O perfil secundário fica apoiado no perfil primário. Tá bom? Então, prosseguindo, você tem a mão francesa. A mão francesa ela é utilizada única e exclusivamente para a área de trabalho. Você não pode escorar com isso aqui. A gente vai ver algumas situações aqui que mostram que não é ideal. Aqui você considera uma carga adicional de 1,5 kN por metro quadrado, né, ou 150 kgf por metro quadrado, que equivale como se fosse a pessoas trabalhando em cima dessa mão francesa. E tem aqui, né, um guarda-corpo. Esse guarda-corpo, a empresa ela pode fornecer, mas às vezes o pessoal também faz isso aqui de madeira na obra, certo? Esse guarda-corpo tem que estar acompanhando as normas de segurança do trabalho. Isso é para quê? Principalmente em vigas de periferia, em lajes aqui onde pode não ter viga, mas é periferia e vai dar uma área de trabalho na parte externa da edificação. Isso aqui, ó, terminantemente, ó, proibido. Não pode escorar a viga com a mão francesa. E aqui são 2 torres, uma do lado da outra. A gente vê aqui que tem um espaçamento de 2 metros, tá bom? Esse espaçamento de 2 metros para a torre você consegue para lajes padrão, né? Tô falando de lajes de shopping, mas laje de residência, laje de edifício comercial residencial. Você consegue esses vão de 2,5 metros. Consegue. Já em viga é mais difícil ter um vão de 2,5 metros, né? Quando você tem viga apoiando o perfil, porque a viga não. Quando você tem escora apoiando essas vigas, um vão de 2 metros é mais difícil, porque a escora suporta uma carga menor. Então, essa é uma pergunta que sempre vem. Por que usar torres? Porque aqui você consegue vãos maiores.
E os vãos maiores também você libera a área de trabalho. O pessoal está trabalhando aqui, passando por esses ambientes. Então, aqui é uma vantagem. Então, prosseguindo, olha que bacana essa imagem aqui da área de trabalho. Ó. Você vai ter um cidadão aqui trabalhando, ó, certo? Na parte de concretagem. E aqui é exatamente como fica isso na obra. É uma imagem muito realista. Você tem um suporte ajustável, apoiado em uma mão francesa. A mão francesa está apoiada no quadro. O quadro tem o suporte com perfil primário e os perfis secundários, certo? E aqui a área de trabalho, tá bom? Essa torre, ela não pode ser isolada, ela tem que ser amarrada aqui com as torres que estão dentro da laje. Por quê? Porque aí ele vai segurar e impedir que a torre da periferia faça isso, né? Sofra momentos. Então aqui, a pergunta que não quer calar, escoras, né? O pessoal tem muita dúvida sobre escora. Sobre quanto suporta, né? Por quê? Quando você vai alugar escora em qualquer local, que não é com uma empresa de grande renome, que tem as especificações, as características, você não sabe quanto a escora suporta, certo? Se a pessoa lhe disser, suporta 1000 quilos a escora, desconfia. Pede lá, não, eu quero o teste de carga. Vocês têm a normatizada, enfim, desconfia. Então, você tem a escora padrão, ela pesa mais ou menos aqui 14 quilos. Essa escora, ela tem uma abertura aqui de 1,5 m até 3,10 m. E ela suporta, a gente vai ver aí que ela suporta aproximadamente 1,4 toneladas. 1,4 toneladas. Tem escora maior que 3 metros? Tem escora maior que 3 metros. Só o que acontece aqui? Veja como isso é importante. Se você tem um pé direito, vamos supor que você está com o pé direito aqui de 3,6. Ah, Éder, em residência não tem isso? Tem muito, viu? Principalmente Alphaville e alto padrão. E aqui vamos supor que tua escora, que essa viga deu uma viga de 40. Se tu for jogar a escora direto, ó, ela não alcança, porque falta o quê? 10 centímetros, ela sobra até 3,10. Ela só vai vir até aqui, ó. Aí tu vai dizer, Éder, mas aqui eu posso botar um calço embaixo de madeira? Pode. E aqui também eu posso botar uma madeira? Pode. Só que não é bom trabalhar com ela no máximo. O que eu estou dizendo é que tem que ter cuidado. Por quê? Vamos supor que fosse o pé direito 3,8. Não encaixava, entendeu? Não encaixava. Tem que ter cuidado. Então, capacidade de carga dela, ó. Quando ela tem uma abertura na escora, quando eu tenho essa abertura aqui, ó, até uma altura de 2,8, ela suporta 1.400. Beleza. Agora, quando ela passa de 2,8, vamos supor que ela está aberta aqui, ó, a 3 metros para fazer o escoramento. Então, a carga dela só é 1.000. Só é 1.000. E isso tem que considerar no cálculo. Será que nas obras por aí que vocês vêm executando, sem projeto de escoramento, isso é considerado? Independente se o pessoal está colocando ela na abertura de 3 metros ou na 2,60, o pessoal vai espaçar a cada 60, a cada 70, tudo igual, indiferente. E sabemos que as vigas, elas mudam, entendeu? Tranquilo? Então, prosseguindo, vamos lá. Tem os tripés. O tripé, a função dele é exclusivamente de estabilizar. Ele não tem função estrutural. Para que o tripé usa? O tripé ele é utilizado, você coloca a escora aqui, para ele ajudar na montagem da escora. Principalmente quando você tem escoras onde tem transpasse de vigas primárias, certo? Escora aqui, ó, tá no transpasse, usa tripé. Começou uma viga com escora em vez da torre, usa tripé. A gente vai ver isso aí lá na frente, certo? Então, os tripés estão aí, eles têm várias variações, depende da marca. Outro equipamento muito importante e negligenciado em muitas obras, principalmente obras residenciais duplex, é o quê? São as vigas, os perfis que ficam em cima das escoras e das torres para fazer perfis primários e secundários, que é o que é muito conhecido como cimbramento. Por que é negligenciado? O pessoal faz de madeira de qualquer jeito, não calcula.
Então, o que acontece? Um perfil desse, padrão, mais utilizado no mercado, que é esse de altura 14 centímetros, né? Ele tem um momento de 409 kgf por metro, essa é a cortante dele, e ele tem esse modo de elasticidade. E aí, para que isso serve? Isso serve, pessoal, para eu saber justamente, ó, o vão onde eles são apoiados. Esses perfis, eles não são apoiados naqueles suportes e fica em cima da escora, o suportezinho? Fica. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um vão, certo? Quando é um vão de 2 metros, beleza, ele está recebendo uma laje e essa carga no vão dele de 2 metros. Quem é que me garante que ele está suportando esse momento? É um momento admissível. Eu tenho que calcular. Lembra daquela forma? A fórmula do M, QL sobre 8, né? QL é o quadrado sobre 8, se não me engano é essa. Né? Então, o que acontece? Q, carga, L ao quadrado, né, pessoal? Se eu tiver esquecido, alguém me corrija. QL ao quadrado sobre 8. Carga, vão ao quadrado. Isso aqui vai dar o momento. Se esse momento atuante for maior que esse aqui, eu não posso espaçar em 2 metros. Então, quando você vai executar em obras residenciais, como é que você sabe qual é o momento em vigas de madeira? Que você às vezes não sabe nem qual tipo de madeira é, às vezes você não tem essa especificação, entendeu? Às vezes são madeiras antigas. Então, você tem que ter cuidado, isso aqui faz parte do projeto. Você tem a viga aqui, tem os diversos tamanhos, comprimentos dela aí, e vai mudar de acordo com o peso. E aqui tem um sistema de escoramento montado para você entender como é que funciona a montagem. Vamos lá. Eu tenho a torre. Eu vou falar dos elementos, né? Vou falar dos elementos aqui. Aqui eu tenho a sapata. Sapata. Aqui eu tenho a torre, ó. A torre. Aqui eu tenho as diagonais. E aí, com 2 torres, 2 diagonais e 4 sapatas, eu monto a torre. Aí aqui tem um fueiro. O fueiro, ele vai conectar as torres de cima. Beleza. No final da torre, eu tenho um suportezinho, ó. Aquele suportezinho duplo. Aquele suporte, ele recebe essas vigas primárias, né? Ele faz isso aqui, ó. E recebe a viga primária, que é essa. Viga primária. E em cima da viga primária, eu tenho as vigas secundárias, certo? Você vai ver em muitas obras, elas espaçadas num padrão a cada 60, mas eu vou mostrar para vocês qual é o padrão. Se é a cada 60, se é a cada 40, se isso vai variar. Tá aqui, ó. Cada 60. Você vai ver algumas obras que aqui começa a cada 60, depois abre 80, depois abre 40. Varia porque o pessoal não tem a qualidade na obra, né? E aqui o tripé não está na ponta, como eu falei, ele está aqui na escola para dar estabilidade, tá certo? Então, em cima aqui, você pode ter formas apoiadas aqui. As formas aqui, por exemplo, forma de plástico, cubeta de plástico, forma compensado. Vai depender da metodologia. Tá eriçado, então vai apoiar direto. Né? O que eu falei? Quando ela é eriçada, ó, não tem esse perfil secundário. Não precisa. Só o primário. Tá bom? Então, aqui, ó. Tem a formazinha. Aqui é a forma da viga. Funciona mais ou menos desse tipo. Aí, você vai ver nessa outra imagem, mais espaçado, os elementos, né? Viga metálica, suporte U, escora, torre, diagonal, sapata, né? Aqui fica apoiado o compensado, como eu falei, aqui é o compensado de madeira. Aí aqui você joga a armadura, ó, garantindo o cobrimento, e aí você tem uma concretagem de lajes maciças. E aqui é o travamento para pilares, né? Nós chamamos isso aqui, esses equipamentos, né? É uma área que chama de forma e escoramento. Por que o pessoal chama forma e escoramento? Porque tudo isso que nós falamos é escoramento, só que você tem técnicas para formas. Como assim, Éder? Por exemplo, isso aqui existe uma técnica, não é só você jogar madeira e colocar perfil metálico. Você tem os espaçamentos que você calcula, né? Tem um empuxo do concreto aí. Então, tem várias especificações. Quanto é que suporta
um parafusinho desse aqui para a forma não abrir? A cada qual espaçamento tem que ser? Existe também um projeto de forma. Então, olha que legal aí esse escoramento montado. Agora, com todas as informações que eu falei, olha como agora você vai conseguir entender o que é um projeto de escoramento. Por quê? Você sabe o que é escora, sabe o que é torre, sabe o que é viga primária, secundária, sabe o que é aqui a área do guarda-corpo, né? E olha isso aqui, essa situação. Essa situação, o que está fazendo? Está fazendo com que aqui, ó, esse compensado de madeira tem um L. O que é esse L? É um vão. E esse vão, ele pode estar acima do vão calculado. E aí, nesse momento que as formas começam a abrir. Tá entendendo? Nesse momento aí que as formas começam a abrir. E a gente não se dá conta. Por quê? Porque ultrapassou o vão calculado. Vamos supor que o vão era para ser a cada 50. Então, aqui está bem uns 70. Entendeu? Show de bola. Então, vamos avançar. Deixa eu só ter noção aqui onde é que a gente está aqui. Beleza, na 50. Então, agora vamos avançar. Terminar esse conteúdo aqui. Aqui é o escoramento montado. Certo? Você tem todas as formas de madeiras apoiadas nos escoramentos. Vigas de periferia. Viga de periferia. As vigas de periferia, geralmente, você tem esse suporte em T, que é para encaixar aqui, ó, uma madeirazinha e dar uma área de trabalho. Às vezes, até porque você coloca aqui, ó, uma madeira dessa forma, tipo uma mão francesa. Entendeu? Tem as vigas aqui espaçadas geralmente. Isso vai variar, pessoal, a cada 60, a cada 70. Depois eu vou mostrar o segredo para vocês de qual espaçamento usar. Quem é que manda? Não é a carga. Aqui quem manda não é essa carga, que está incidindo na escora. Por quê? Como o espaçamento é muito pequeno, essa escora aguenta com folga o peso da viga. Quem está mandando aqui, ó, é principalmente essa distância aqui, ó. É esse travamento lateral, é esse vão. Se esse vão aumentar muito, e esse vão aqui também, ó, esse vão aqui de escora para escora, se aumentar muito, o compensado ele não vai suportar o peso do concreto. E aí abre. Então não é nem a escora. Tá bom? Então, procedimento para elaboração de um projeto de escoramento. Não vamos fazer projeto de escoramento nessa aula, mas vamos entender o passo a passo. Passo a passo. Primeiro, prospecção comercial junto de obras de construtores. Vai pegar a demanda do construtor, entender. Vai pegar um anteprojeto ou um projeto executivo do construtor e, recebendo esse projeto, ele vai fazer um estudo de viabilidade no setor de engenharia da empresa de escoramento. Então, o setor de projetos recebe esse projeto, estuda a melhor concepção para a estrutura, dimensiona as lajes e as vigas, o escoramento das lajes e das vigas, elabora um anteprojeto. Nesse anteprojeto vão ter as vigas primárias e secundárias, vão ter as sapatas, vão ter as torres, vão ter as escoras, e ele vai fazer uma concepção ali, uma lista de materiais para chegar numa taxa de quilos por metro quadrado ou quilos por metro cúbico, que é o ideal, para ter uma ideia de preço. Como assim, Éder? Pensa comigo. Você tem uma área aqui de, por exemplo, você tem um shopping como o Shopping Rio Poti, que eu fiz lá o projeto, de 18 mil metros quadrados. Como é que você vai fechar uma obra dessa? Você não vai fazer um anteprojeto de 18 mil metros quadrados para chegar na lista de material. Então, você pega aqui, por exemplo, você pega uma área aqui de 1.000 metros quadrados, aí você joga as escoras, joga as torres, joga as vigas, você faz um projeto, aí pega esses 1.000 metros quadrados, pega a lista de material e vê quantos quilos deu. Vamos supor que deu aqui, vamos supor que deu 10 mil quilos. Beleza, deu 10 mil quilos, você pega 10 mil quilos, divide aqui, vai dar o quê? 10 quilos por metro cúbico. Aí o que você faz? Multiplica 10 quilos por metro cúbico por 18 mil. Aí você vai ter 180, né? Fazendo rápido aqui, pessoal, mas tá certo. Olha, toneladas.
Aí, quantos reais é o quilo? Aí você vem e multiplica reais quilo aqui. E chega no preço. É mais ou menos isso. Tá certo? Aí o comercial vai apresentar a proposta orçamentária, né? Ele pega esse quilo aí, geralmente você faz em quilo por metro cúbico, né, pessoal? Geralmente você pega isso aqui em quilo por metro cúbico, aí depois você transforma em quilo por metro quadrado. Aí ele aceita a proposta, vamos supor que a consultora aceitou, aí os projetistas da empresa de escoramento têm que gerar um projeto executivo. Ah, eu estou fazendo minha obra residencial. Eu posso fazer o meu próprio projeto? Pode, você só precisa ter conhecimento de quanto sua escola suporta, quanto sua torre suporta e quanto suas vigas suportam em momento, né? E cargas, tá bom? Então, você faz o projeto, aí a logística vai entregar o material para a obra, irá um apontador, esse apontador, ele é um cara que trabalha na logística, ele vai junto com o pessoal da obra, vai entregar o material e fazer a contagem na obra para ver se está tudo correspondente à nota fiscal. E aí vai um assistente técnico da empresa de escoramento, vai orientar as montagens. Ele não monta, ele ensina a consultora a montar. Tá certo? Então, pronto, agora vamos a algumas informações para projeto. Não vamos calcular, mas vamos avaliar. Certo? Avaliar o quê? Recomendação de limite de flecha. 1 mais 100, ou 1 mais L sobre 500. É a flecha limite. Como assim, Ana? Flecha limite? É assim, pessoal. Vamos supor que eu tenho minhas vigas. E essas vigas, elas estão, né? Eu tenho uma viga apoiada em escoras. Isso aqui é escoras, certo? E aqui eu tenho um vão. Eu tenho um vão. Eu tenho duas coisas que eu tenho que verificar. O momento e a flecha. E a carga na escora. Então, por exemplo, o momento, esse momento aqui. A flecha, que é esse deslocamento. Aqui é a flecha, né? Aqui é o momento. E a carga, que é a reação, né? A reação aqui na escora. Essa reação. São três coisas que eu tenho que verificar. O momento, ele não pode passar do momento admissível da viga. A flecha também é admissível. E a carga na escora não pode passar. Então, vamos supor que o momento admissível, lembra que a gente viu que é 409 vezes, né, kgf metro? Não pode passar disso. A flecha admissível é quem? Vamos supor que esse vão seja 2 metros. Então, o vão vai ser 200 sobre 500 mais 1. Essa é a flecha admissível. Tá certo? Vamos lá. Então, quanto é que daria isso? Se eu pegar 200 e dividir por 500, dá 0,4. Mais 1, 1,4. Minha flecha não pode ser maior que 1,4 para poder passar. Ah, Éder, não passou. Então, o vão entre as duas escoras tem que diminuir. Vai diminuir aqui a flecha também. Entendeu? Tem as fórmulas lá na frente, a gente vai entender melhor. E a carga da escora? Se for biapoiada, metade dessa carga, consequentemente, vai cair aqui, né? Não pode passar, se a escora está numa abertura que a carga dela é 1,4 toneladas, não pode ser maior do que isso. Senão, vai ter que fazer o quê? Diminuir sempre esse vão, para chegar nos itens. Não precisa de conceitos básicos. O escoramento, ele é basicamente um corredor de cargas que vai receber a carga da estrutura e transmitir para o solo, certo? Então, tem que ter uma base de apoio legal. Cuidado com a chuva, quando você for concretar, não pode estar direto no solo, porque o solo molhado pode deslocar. Então, sempre tem que colocar uma base de madeira abaixo, certo? Então, beleza. O que mais aqui? Deverá ser verificada a estabilidade da estrutura, principalmente os forças dos ventos, travamento lateral, fundamental drenagem no terreno, para não ter terreno molhado, principalmente no dia de concretagem, né? Aí tem outra questão. Quando a absorção da carga é realizada por braçadeira, o posto trabalha flex compressão. Isso aí é um sistema antigo que era utilizado de tubos e braçadeiras. Hoje em dia é pouco utilizado, só para obras de grande porte, né? Então, aqui, outras recomendações. Peso, se você quiser ser muito detalhista, você considera aqui o peso do escoramento, o peso e das formas. Algumas pessoas não fazem isso. O peso próprio de todos os elementos da estrutura do concreto,
cargas provenientes do lançamento, certo? E cargas assimétricas. Quais são as principais cargas que são consideradas no cálculo de um projeto de escoramento? As principais cargas são o peso próprio do concreto, mais a sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga, ela é isso aqui, ó, 204 kgf por metro quadrado, certo? A carga total mínima ela não pode ser menor que 408 ou 4 kN. Como assim, Éder? Vamos fazer uma conta básica. Por exemplo, se você tem uma laje aqui, e a espessura dessa laje é 8 centímetros, certo? Então, como é que você vai pegar o peso, né? O peso próprio. É a altura da laje, 0,08, vezes 2.550, que é o peso do concreto, né? kgf metro cúbico, né? Aí isso aqui vai dar 2.550. Então, esse peso deu 204, certo? Beleza. Então, quem é a carga? A carga é o peso mais a sobrecarga, que é 204. Aí essa carga dá 408. Tá igual à mínima. Isso quer dizer que se eu tiver uma laje de 7 centímetros de altura, consequentemente eu tenho que considerar a carga mínima, essa carga de 408. Não pode ser a de 7, que seria menor. Entendeu? Carga mínima. Essa que carga é essa? Né? Sobrecarga de trabalho no serviço de lançamento, adensamento do concreto e acabamento do concreto. Pessoas trabalhando com uma bomba, liberando o concreto, fazendo a vibração. Esse é o peso da sobrecarga. Então, o cálculo é mais ou menos esse aqui. Vocês vão ver nas fórmulas ainda. Calma. A gente considera efeitos dinâmicos, considerar o lançamento na altura de 20 centímetros, não muito maior que isso. A gente considera a pressão do vento, né? No mínimo aí 61 kgf por metro quadrado, em cima do peso da laje para cima dos elementos para considerar vento. Mas vento a gente sabe, pessoal, que é estruturas acima de 4 pavimentos. Residencial, né? Já não influi tanto assim. Tá bom? Cargas de trabalho em plataformas, como a gente viu lá, que você tem aqui vigas de periferia e aqui você tem, ó, mão francesa para fazer área de trabalho, considera-se 1,5 kN por metro quadrado. Tá certo? Se fosse horizontais também, você pode considerar às vezes 5%. Esse material vai ficar disponível abaixo da aula aqui, né, para quem está no meu curso de projeto estrutural nesse módulo de escoramento. Dimensionamento. Vou mostrar rapidamente como é que funciona o dimensionamento. Não vou calcular porque vai ter aula exclusiva para fazer isso de acordo com o projeto real. Mas vou mostrar o que são os cálculos. Você pega o carregamento da laje, o peso é igual à espessura da laje, vezes o peso específico do concreto, que pode ser em kN ou em kgf metro cúbico, mais a sobrecarga, que é mínima 204 kgf. Então, o dimensionamento da laje ele é o quê? Você dimensiona, primeiro de tudo, o compensado. Porque o compensado está aqui, ó, de madeira, e ele é apoiado em perfis secundários. Então, existe esse vão, que é o vão, esse L, o vão onde aqui vai ter concreto, certo? Vai ter concreto. E vai ter um momento aqui nesse compensado. E esse momento não pode ultrapassar o momento máximo admissível do compensado. Então, se o compensado for de 18 milímetros, ele tem um momento. Se for 16, ele tem outro. Se for 14, ele tem outro. Se for 12, tem outro. Então, consequentemente, esse L não pode colocar toda hora o espaçamento a cada 60. Por quê? Porque isso vai variar. Imagina você ter uma laje aqui de 30 centímetros de espessura. Será que é a cada 60 também? Eu vou mostrar uma tabela para vocês, toda calculada, que já mostra esses espaçamentos. Então, a primeira coisa é calcular o compensado. Depois de calcular o compensado, é calcular o secundário, a viga secundária. Porque essa viga secundária, eu estou numa vista de seção. Mas essa secundária aqui, ela é apoiada, né, nos perfis primários. Então, eu tenho aqui um perfil primário e o perfil secundário está aqui, ó, apoiado, né? E em cima do perfil secundário, eu tenho aqui o madeirite, né, o compensado. Então, existe um vão aqui no perfil secundário que tem que passar.
Por exemplo, 2 metros já é um vão que você tem que prestar bem atenção, pode ser que não passe. Então, eu tenho que passar nesse vão. E o primário? O que é o primário? Certo? Se eu tenho um perfil primário aqui, o primário é apoiado em quem? Ó? Ele é apoiado nas escoras e nas torres. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho um perfil primário e a distância de uma escora para outra é um L, aqui vai ter um momento no perfil primário. Aqui vai ter um momento no perfil secundário. Esses dois momentos eles têm que passar. Então, eu tenho que passar no secundário e no primário, de acordo com o momento admissível da viga. Lembra que o momento admissível dessa viga é 409 kgf por metro? Ah, se fosse de madeira, tinha que saber qual é o momento da madeira. Então, beleza, você verifica o vão máximo através do momento fletor admissível e da flecha, adotando-se o menor vão entre os dois cálculos. Então, essa tabela já é você calculando à mão, fazendo todos os cálculos de momento resistente, dos compensados, certo? Então, eu tenho aqui o compensado ele é aqui basicamente, né, 1,22 por 2,44. Então, vamos supor que eu tenho uma laje. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho um compensado aqui, ó. Imagina que isso aqui está reto, tá certo? Imagina que são vários compensados, um do lado do outro. Imagina que está formando uma laje. Aqui eu vou jogar os pilares. Vou jogar os pilares. E aqui é a viga, né? Fazendo o fechamento da laje. Se eu for concretar essa laje e essa forma tiver sem escoramento, ela vai ceder. Então, eu tenho que ter um escoramento. O escoramento é exatamente o perfil secundário apoiado no fundo dessa forma. Qual é o espaçamento? Bom, se você tem uma laje de 12 centímetros, desculpa, se você tem um compensado, esse compensado aqui é de 12 milímetros, e sua laje tiver espessura de 8 centímetros, você vai ter uma carga de 408. E você vai precisar de um espaçamento de aproximadamente 49. Que espaçamento, André? Você vai ter um perfil secundário aqui, ó. Aí, 49 centímetros para frente, você vai ter outro. Aí, 49 centímetros para frente, você vai ter outro. Aí, 49 centímetros para frente, você vai ter outro. Então, ó, esse distanciamento é a cada 49. Aí, vamos pegar uma laje muito comum. Laje de 15 milímetros. Ou laje de 15 centímetros aqui, ó. Laje comum, 15 centímetros. Beleza. Eu quero usar o espaçamento a cada 60 para gastar menos material. Então, você não pode ter compensado de 12, porque aí era a cada 40. Tem que ser compensado, ó, de 18 ou de 17. O 18 é o mais conhecido do mercado. Então, você pode, ó, cada 61. Beleza, então aqui você já bota, ó, a cada 61. Entendeu? Por que que esses tamanhos são padrões? 49, 61, 41, 35. Porque o que que ele faz? Ele pega aqui, ó. Ele pega a forma, né? O que que ele pega? Por exemplo, se ele pegar a forma 2,44 e dividir 2,44 dividir por 5 perfis, ou seja, um perfil aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui na ponta, ó, dá 49. Se você pegar 2,44 e dividir por 4 perfis, dá 61. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, é justamente essa conta. Ele divide isso aqui exatamente por 4, por 3, por 5. Para quê? Para que sempre na emenda de 2 compensados tenha um perfil. Então, essa tabelazinha aqui, batata. Pode fazer ela que já está calculada. Ah, é laje de 20 centímetros. Compensado de 18 a cada 61. Pode fazer o espaçamento, sem medo. Ah, é laje de 10. Eu posso usar até compensar de 15, não precisa comprar de 18. Entendeu? Sacadas como essa vão fazer com que você economize na sua obra, tenha mais segurança e que não abra as formas no momento da concretagem, fazendo com que seu acabamento fique perfeito. Beleza? Então, vamos para cima. Então, aqui é uma vista esquemática,
E aqui tem um cálculo do vão do compensado de 18 milímetros, né? Compensado, ele trabalha com 4 ou mais apoios, portanto, para laje de 20 centímetros e compensado de 18, vamos ter aqui a cada 61. Então, esse espaçamento é a cada 61 que eu estava falando. Ó. Cada 61, eu vou ter uma viga secundária apoiada nesse perfil. Essa viga aqui secundária nós chamamos de cimbramento. Tá bom? Isso aí ficou entendido. E aí, cálculo da viga secundária. Bom, não vou me ater a cálculo agora, mas vou explicar como é que funciona rapidamente. Você tem aqui, por exemplo, o L máximo. Tem a carga e tem o momento. Você pega a carga, peso da laje, multiplicado pela área de influência, vamos fazer isso na prática, e acha a carga. O momento é o momento admissível, 409. Então, eu acho o L máximo. Ou seja, a distância dos perfis primários que estão apoiando os secundários. Então, essa distância aqui, né? Esse L máximo. É simples a fórmula, tá vendo? Aí tem uma fórmula mais difícil, que é a da flecha. Aí a da flecha você vem com essa fórmula. Precisa do modo de elasticidade, certo? Precisa da inércia. E aqui da carga. Quando você executar essa fórmula, você vai ter o L máximo pela flecha. O menor valor desse ou desse, você vai utilizar. Ainda tem umas sacadazinhas de acordo com o vão. Eu vou explicar isso quando for na aula de cálculo. E aí você tem o valor. Por exemplo, a cada 1,80 m. Então, não pode, se você calcular que a cada 1,80 m, você não pode botar escoras de forma que dessa escora para essa, que são as primárias aqui, né? E depois as secundárias, ó. Não pode isso aqui passar de 1,80 m. Se for 2 metros, seu escoramento está errado. Vai ter problema na obra. Tá bom? Então, cálculos para vigas principais. Mesma coisa, viga principal. Viga principal, a diferença é que a viga principal é aqui, ó. Ela é apoiada no suporte e ou em escora, né? Ou nas torres. Esse vão, ele não pode ser maior do que quando você calcula essas duas fórmulas. Não pode. Por exemplo, você calculou as duas fórmulas. Deu um vão de 1,6 metros. Se aqui na obra tá um vão de 1,8, vai dar problema. É matemática, entendeu? Então, são esses os cálculos. Bom, beleza. Depois que você calcular, tem esse cálculo aqui, depois desses dois, a carga no poste, que é para saber, por exemplo, você tem uma laje, você tem aqui essas escoras, e essa escora, ela vai pegar essa carga de laje, ó. Essa carga. Essa escora vai pegar essa carga. Você tem que pegar a escora na pior situação e ver qual a carga está caindo em cima dela, para saber se as escoras vão aguentar. Por exemplo, teoricamente, a pior situação é essa. Essa carga aqui, ó, caindo em cima dessa escora do meio. Então, você tem que pegar, ó, esse LS, esse LP, é a distância, LP vezes LP, e P é a carga, peso da laje. Você multiplica tudo, certo? Toda essa multiplicação tem que ser melhor que a pressão admissível. Então, se a escola suporta 1,4 tonelada, o peso da laje vezes essa área de influência aqui, que é essa largura vezes essa largura, que é justamente essa área, não pode ser maior que 1,4, senão a escola não passa. Ela vai começar a deformar, tá bom? E mais, se você tiver uma viga aqui que esteja 3 apoios, que não seja, né, isostático, que seja peristático, tenha 3 apoios, ele vai considerar o quê? Que você multiplica 17% se os vãos das vigas secundárias forem peristáticas e as principais isostáticas bem apoiadas, haverá no poste o acréscimo de carga devido à hiperelasticidade adotada na edificação de 17%. Isso é uma conta empírica que eles chegaram nesse valor devido a testes. E aí, vamos supor, deu 1.000 quilos em cima da escora, ele vai multiplicar por 1,17. 17%. Entendeu? Beleza, outras cargas adicionais, carga de vento 5%, você pode adicionar aqui, ó. Carga deu 100 toneladas, então ele multiplica por 5 toneladas a mais. Ou pressão mínima do vento 60.
Aí são outras verificações, que é a mesma verificação, só que aqui é um cálculo com valores para você testar. Eu só vou falar isso na aula de cálculo de projeto. Então, veja como é que é representado um projeto de escoramento. Tem aqui as torres, aqui são as vigas secundárias, ó, secundárias, aqui são as vigas primárias, aqui é o distanciamento das torres, e aqui também é o distanciamento das torres no sentido primário. O que é que eu calculei ali? São esses vãos, ó, vão L, L, eles não podem passar do vão máximo calculado, para o momento de flecha. Nem nesse, ó, certo? Quer dizer aqui que se está colocado dessa forma, é porque esses vãos estão passando. E o que é a carga que você falou? A carga é o seguinte, você pega metade dessa distância e dessa, marca aqui, ó. Metade dessa distância e dessa, você marca aqui, ó. Metade dessa distância e dessa, desse apoio, ó. Aí você marca aqui, ó. Aí, ó, faz isso, ó. Aí metade dessa distância e dessa. Metade dessa distância e dessa. Aí você faz isso, ó. Aí metade dessa aqui, ó. Certo? O que quer dizer isso aqui, ó? Essa carga tá caindo todinha nesse poste. Essa carga. Essa carga tá caindo nesse poste, ó. Essa carga tem que ser menor ou igual a 2 toneladas, que é o que o poste da torre aguenta. Ah, ele está complicado. Vamos fazer isso passo a passo na aula de projeto. Tá bom? Tá aqui, ó, informações, cálculos que vamos fazer. Aqui são as informações que podem ser utilizadas, né? Você pode colocar a torre aqui para escorar a viga, e aqui você coloca o que nós chamamos aqui de base dupla. Essa base dupla ela vai apoiar perfil primário e secundário, e vai transmitir a carga da laje para essa torre. Só que ela não pode ficar aqui. Por quê? Porque aqui ela vai tender a fazer momento. Essa torrezinha tem que ser apoiada aqui dentro. Essa basezinha. Certo? São montagens. Então, aqui eu evito de colocar uma escora completa. Coloco só uma basezinha, entendeu? Evito de colocar outra torre. Coloco só uma basezinha. São sacadas e dicas que você pode utilizar. Outra sacada, você pode tirar a escora do meio e colocar aqui uma torre. Certo? Aí você tem também o escoramento de vigas. O escoramento de viga pode ser feito só com escora ou com torre. Qual é a vantagem de usar a torre? A torre aqui, ó, ela é a vantagem porque, por exemplo, ele dá aqui uma área de trabalho. Você pode ter uma área de trabalho aqui, ó. E às vezes essa viga é alta. Ela está a 3 metros, mas com uma viga de 6 metros. É melhor torre. Aí são os cálculos que a gente vai ver depois, como calcular vigas. Inclusive, eu tenho uma planilha de cálculo. Vou mostrar daqui a pouco essa planilha. Certo? Aqui, você vê que essa viga ela está jogando a carga concentrada aqui, né? Nessa viga secundária. Então, o cálculo já é considerando carga concentrada, não é distribuída. Você tem também um roteiro de cálculo. Cara, esse material é sensacional. É um roteiro de cálculo para você fazer a forma de madeira aqui da viga, o fundo da viga. Entendeu? Não vou me ater a esse detalhe agora, mas você tem um momento admissível, você tem aqui o momento de elasticidade inércia, você tem aqui a tensão, certo? Você tem a pressão e você faz o cálculo para saber o espaçamento dos sarrafos, né? Para viga de 25 vezes 70. Tá o cálculo aí todinho, para você replicar para qualquer tipo de situação. Na aula de cálculo eu falo mais sobre isso. Mas eu vou mostrar os resultados disso. Quais foram os resultados que deram ali? Quando você tem esse tipo de fundo de compensado com 18 milímetros e sarrafo aqui, ó, de 2,5 por 2,5 e esse compensado aqui, o que é que você tem? Para alturas de viga de 60 centímetros e fundo de 20, a largura da viga de 20, você pode fazer escora a cada 91. Olha que bacana aí essa informação. Você pode fazer escora a cada, se for altura 70, ó, a cada 85. Se for 80, a cada 80. E se o fundo for mais largo, aí vai diminuindo, ó, fundo de 30, altura de 70, espaçamento a cada 70. Certo? Beleza? E aqui são outras alturas. O que é que ele faz? Para arredondar na obra, ficar mais padrão, ele pega esses valores e arredonda. Para 80, 80, 70, para ficar padrão.
Então, aquela história de jogar a escora a cada 60, ela é inverdade. O pessoal coloca porque tem medo da viga cair, da viga abrir, porque não sabe os cálculos. Mas com os cálculos corretos, você pode espaçar mais longe e, consequentemente, ter menos materiais na obra. E com segurança. Olha se o fundo for de sarrafo em pé, ó. Aumenta muito mais a resistência devido à questão da inércia, né? Então, a tabelazinha aí vai ficar disponível abaixo dessa aula no módulo de curso de dimensionamento e escoramento. Quando você tem a amarração de torres em pé direito duplo, tem que usar uma regrazinha. Olha a regra qual é? A regra é torres esbeltas, cuja relação H sobre L é maior que 4. Como assim, Eda? Eu tenho uma torre esbelta, certo? E a altura dela, cuja relação da altura sobre L, eu tenho aqui, ó, 1 metro, a menor base da torre. Se eu multiplicar por 4, quer dizer que acima de 4 metros a altura, eu preciso amarrar as torres entre si. Eu preciso amarrar as torres entre si. Ah, se isso aqui fosse 1,5, a altura seria 1,5 vezes 4, acima de 6. Eu amarrava as torres entre si. Como assim? Dessa forma. Tá vendo? Torre acima de 5. Eu amarro com tubos, tá bom? Para quê? Para dar mais estabilidade. Para dar mais estabilidade. Aqui em planta, você amarra. O ideal é sempre pelo menos uma no eixo X e uma no eixo Y, né? E, se possível, na diagonal. Que aí você trava as torres. Tá bom? Aí tá aí para ficar de exemplo. Aí ela ficaria dessa forma. Beleza? Então, segurança em torres de pé direito duplo. Não é só colocar a torre na vertical. Entendeu? E cada torre dessa tem que ter uma basezinha de apoio, uma base de madeira. Você tem até um materialzinho que, se quiser calcular, ó. Tensão admissível do solo, que é carga no poste da torre, sobre a área de base necessária, tá aqui, certo? E aí você tem, dependendo do tipo de solo, umas cargas de tensão admissível para calcular aqui uma basezinha para poder espraiar a carga, entendeu? Geralmente o pessoal não faz o cálculo na obra, né? O pessoal pega assim uma pranchazinha de madeira generosa e coloca lá para distribuir as cargas no solo. Tá bom? Aí tem um exemplo de cálculo. Vamos deixar isso para as aulas de cálculo. Então, cuidados e precauções no escoramento. Nunca apoiar sobre o solo orgânico ou superficial. Pedir sempre a avaliação do solo de suporte. Nunca apoiar escoramento próximo a talude. Sempre executar a drenagem do solo. Certo? Se apoiar sobre pranchões. Calcular a altura, a quantidade das camadas. Cuidado com dobras de postes. E um checklistzinho para você verificar o escoramento antes da concretagem. Olha se o solo... olha qual a situação do solo a ser apoiado sobre o escoramento, abaixo do escoramento. Certo? Verificar se tem corte ou aterro. Verificar soluções de base para os postes das torres. Cuidado de apoio próximo a talude. Ver se a montagem está no prumo, no nível, no esquadro das torres, o alinhamento das torres está ok, se os vãos de distanciamento entre torres e escoras estão conforme o projeto, se o espaçamento das vigas secundárias está ok, se a marcação das torres, se a amarração das torres está 100% também, né? E aí tem outras informações sobre pontos relevantes, né? Na questão da sobrecarga, 200K, 204, se tem atuação do vento para obras mais altas. Certo? E aí tem outras situações de imbalanço que servem de exemplo. Aqui você vai ver que tem uma torre apoiada sobre uma viga aqui, ó, que está chumbada no pavimento inferior. Eu fiz muito escoramento assim para sacadas em balanço, né, nos últimos pavimentos, prédios altos. Você utilizava isso aí, e aí a questão que não está mostrando é que você tem que amarrar com tubo aqui, ó, essas torres. Situações mais complexas, né? Mas para você entender como é. E aí a representação do projeto, tá bom? Tem também escoramento em laje rampa. A diferença de rampa, você tem que ter uns grampos aqui, ó, uns grampozinhos, que prende o suporte na viga, e aqui tem um tirante também, que vai segurar aqui uma barra de travamento para ela não escorregar, né? Essas vigas. Olha aqui os grampos. Você coloca cunha também. Finalizando, pessoal. Tem algumas fotos de algumas obras
E para finalizar esse roteiro, eu vou falar um pouco sobre reescoramento. Tá certo? Olha que bacana essas imagens aproximadas. Eu tenho aqui a viga secundária. Aqui, né? A secundária. Apoiada em cima do perfil primário. O perfil primário apoiado no suporte. O suporte apoiado na torre. Certo? A torre fixada com diagonais e ligadas aqui com fueiro. E eu tenho as nossas famosas escoras. Pessoal, rampa, estrutura inclinada, escada, não pode colocar escora, porque a escora ela não trava na diagonal. Aí o que que acontece, ó? Aqui vai acontecer, ó, no momento do lançamento do concreto, ó, vai acontecer momentos. Veja aqui, ó, não tem escora, ó. Estrutura de rampa é só torre. Ah, o pessoal faz escora. Tá errado. Tá errado. Aqui, travamento por fora das vigas, essa escora aqui, ela não tem função estrutural, é só para aprumar as vigas, né? Às vezes você tem uma viga com um vão grande aqui no comprimento e ela só apruma para não dar, para não ficar tipo como se fosse flambagem, né? Lateral. Olha que bacana essa imagem aqui do pé direito duplo. As vigas secundárias bem alinhadas. Olha essas vigas aqui, ó. Isso aqui é aquela questão que pode ocorrer. Esse distanciamento na execução podem aumentar o distanciamento. Vamos supor que embaixo da viga era a cada 60. Isso aqui, vamos supor que está a cada 80. Então, já está passando do momento admissível do fundo de madeira da viga. Tem que ter cuidado, tem que estar bem alinhado isso aí. Tá bom? Olha aí, essas torres aqui já está concretado, né? Mas no momento da concretagem, talvez tivesse, mas é interessante ter a amarração. Aí é porque já está concretado, já faz tempo, já tirou. Mas, interessante a amarração. Aqui é o reescoramento, né? Para matar nosso conteúdo aqui, para depois você aprender sobre dimensionamento. O reescoramento é uma estrutura que, depois de concretado, ficam as escoras pontuais diretamente na laje. Essa escora, ela vai fazer com que suporte a estrutura ao longo dos 28 dias até ela ter a sua resistência do FCK qual foi calculado. Só que não precisa ter todo o escoramento 100%, isso vai variar, tá certo? Existem alguns critérios para reescoramento. Né? O reescoramento da escora remanescente é o nome dado a estruturas provisórias colocadas sobre a estrutura de concreto que não tem capacidade de resistir totalmente às ações provenientes de cargas permanentes ou variáveis, transmitindo os apoios rígidos e flexíveis. Eles suportam somente algumas partes, certo? Das cargas, né? Então, fatores que influenciam: peso próprio, a dimensão do pano de laje, o ciclo de concretagem, se é 100%, 50%, 75%, dependendo dos dias, as sobrecargas são diferentes. E aí você tem, por exemplo, a resistência, o modo de elasticidade final, 28 dias, características de deformações. Uma coisa a se falar, o reescoramento você não pode, de acordo com as normas, ter um vão maior de que 2 metros. Da escora para outra. Não pode. Viu isso na obra? Tá errado. Não pode. Certo? Não pode. A carga de reescoramento, né? Ela também não é 204, ela é 102, é metade. Então, aqui, né? A incumbência do engenheiro técnico pela obra ou profissional contratado para este fim, para a obtenção do projeto de reescoramento, contendo posicionamento, distribuição, quantidade das escoras de torre. O projeto de escoramento deve conter o posicionamento das escoras, deve conter a definição das cargas de resistência e deformabilidade, a verificação de diversas capacidades de carga. Né? Ó, a carga mínima, 1 kN por metro quadrado, parâmetros mínimos a ser considerado, é a carga mínima. Distanciamento máximo, 2 metros entre escoras, certo? O processo de remoção do reescoramento, considerando o funcionamento global da estrutura, tem que verificar. A verificação de capacidade de carga dos pavimentos superiores. E aqui é um exemplozinho de nível escorado. Por exemplo, aqui é nível escorado há 0 dias, 100% escorado para ser executada a obra. 100% escorado. O que acontece?
Você escora. Com 7 dias, vai depender do calculista, mas vamos supor que com 7 dias já tem 75% da carga. Quer dizer, tem 75% da escora. Entendeu? O que você faz? Você pega com 7 dias, multiplica o peso da laje, né, por 75% e considera uma carga 75%. Aí você vai ver que as escoras não precisam de todas as escoras, porque a carga não é 100%. Então você vai retirar algumas escoras. Então vamos supor, você retira algumas escoras. Com 14 dias, se for 50%, você retira mais escoras e deixa 50% das escoras. Com 21 dias, se você tiver 25%, né, das escoras, aí você, né, vamos supor, aí você tira aqui e aí deixa 25%, até que ela tem 100% do peso próprio que se suporta, e aí você não precisa mais nenhuma escora, aí você tira as escoras, entendeu? O escoramento funciona normalmente dessa forma. O que acontece, pessoal? No reescoramento, isso vai depender do projeto estrutural, lógico. Quando eu faço projeto estrutural, tem lá um esquemazinho já que é adotado, que quem está no curso vai receber. Mas isso vai variar, entendeu? De 7 dias, de 10 dias, 75%, isso vai variar de acordo com o que você queira. O que importa é que 28 dias isso vai estar 100%. O reescoramento também, você tem que ter atenção à seguinte questão. O reescoramento, você monta junto com o escoramento. Você monta o escoramento e já monta o ré. E o ré, ele fica lá encaixado. Quando concretou que passou os dias que você quer, vou tirar com 7 dias, tira todo o escoramento e o ré já fica encaixado lá na laje. Isso é um escoramento remanescente. Às vezes você faz o reescoramento da seguinte forma: você coloca o escoramento, concreta, depois você vem com ré montando e tirando o escoramento. Tem gente que faz isso. Eu acho melhor deixar já reescorado. Eu vou mostrar rapidamente para vocês uns projetos que tem aqui, certo? Só para você ter como base. Os projetozinhos, ó. Projetozinho de escoramento, como é que ele é? Esse aqui tá só com escoras e algumas torres, ó. Deixa eu mudar o fundo aqui do AutoCAD para ver se fica melhor de ver. Ó, né? Aqui tem as vigas, tá em amarelo. Deixa eu mudar as cores dessas vigas. Pronto, tem as vigas. Né? Aí você tem aqui, isso aqui são as vigas secundárias, que está nessa corzinha azul claro, as vigas primárias e a escora. É em planta. E ela fica assim, ó. Tá vendo? Secundária apoiada direto no fundo da cubeta, apoiado no primário, fica assim, ó. Que é o pé direito para ser 2 de 100, aberturazinha, alguns detalhes, ó. Diagonais, sapato, lixa do material, que é a lista, né? E aqui, legendazinha dos elementos, certo? Deixa eu pegar outro aqui. Olha isso aqui. Certo? Na aula de projeto a gente vai estudar mais isso aqui com calma para entender. Mas aí é a planta, ó. Fica as torres, fica as escoras posicionadas. Aqui é a outra planta, certo? Aqui as plantas de vigas, vigas secundárias e primárias posicionadas. Aqui é o corte, como é que ele vai ser. E aqui são as cotas, né? As cotas entre, ó, vão bem pequeno, né? Certo? Aí é um exemplo. 3Dzinho aqui, informações, mostrar outro. Deixa eu colocar na cor preta, que essa cor branca eu coloquei, mas eu achei que não ficou tão boa, né? Tá melhor, certo? Escorazinhas aqui a cada 60. Torre, viga primária apoiada na torre. Certo? Vigazinhas secundárias. Projetinho, escoramento 100%. Outro projeto, ó. Isso aqui tá melhor de enxergar. Torre, as vigas apoiadas, certo?
E olha aqui que bacana. Quando tem transpasse em cima da escora, coloca tripé. É melhor começar com a torre da ponta, tá vendo? Aqui era interessante colocar tripé. Quando tem lajezinha pequena, viga direto no fundo. Por quê? Porque aqui está respeitando o espaçamento 60. Olha o corte. Outro projeto maior. Bom, isso aqui a gente vai olhar mais na aula de projeto, porque tem que entender o cálculo para depois ir para o desmembramento de posicionamento dos elementos. Espero que você tenha gostado dessa aula, aprendido sobre as funções dos equipamentos, dos escoramentos, e qualquer dúvida você coloca um comentário aqui abaixo. Esse material vai ter disponível e vai ter diversos materiais e manuais de outras empresas diferentes que utilizam materiais e equipamentos para escoramento, fazendo com que você tenha um melhor repertório e possa fazer escoramento de qualquer obra, principalmente residencial, né, que é o foco, e que você tenha um diferencial de, além do projeto estrutural, você ter o projeto de escoramento. Veja quantos profissionais do mercado entregam um projeto de escoramento e reescoramento junto com o projeto estrutural, certo? Isso é um grande diferencial para você fechar mais projetos, inclusive para executar suas próprias obras com maior segurança, maior economia e no ciclo correto, tá bom? Ficamos com essa aula por aqui e até as próximas aulas, nosso módulo de escoramento.